salmo que eu hoje queria partilhar convosco é o Salmo 41. Este salmo é um salmo importantíssimo e é um salmo que nos realça o cuidado que Deus tem pelos que são mais fracos, pelos que são mais débeis. A história deste salmo surge na sequência de um período em que o rei David está muito mal, está muito doente, está muito enfermo, e é um período em que ele se sente completamente abandonado, sobretudo por aqueles que são os seus amigos, sobretudo por aqueles que lhe são mais próximos e que começam a murmurar contra ele por causa da situação que ele tinha mais o seu filho, Absalão, e das medidas que ele ia tomando contra a rebeldia deste filho, e os seus inimigos quase que desejam o desaparecimento de David. E David apercebe-se disso. E então este salmo é um salmo em que David se entrega de coração e corpo e alma ao louvor do Senhor que está sempre atento às necessidades dos homens. Este salmo, que também é conhecido como Salmo de David, é de alguma forma também ele dedicado ao cantor mor, ao salmista mor. Isto quer dizer que ele também vai servir como oração do povo de Deus. E então ele trata de uma variedade de assuntos: o valor da caridade, a compaixão pelos necessitados, a penitência pelo pecado, a opressão dos inimigos e a traição dos amigos, e ao mesmo tempo é também uma oração de cura. Este salmo invoca a compaixão que há que ter com os mais débeis, não é? Quase que nos faz lembrar aquela bem-aventurança, os pobres, bem-aventurados os misericordiosos. E então este salmo é também um expressar: assim como fizermos, assim nós receberemos. E então Deus, que cuida de nós, Ele está sempre velando por nós. Ao mesmo tempo, este salmo descreve também a benevolência, o cuidado e a misericórdia que se tem para com os mais débeis. Provavelmente Davi aqui está a fazer também uma reflexão sobre a sua própria atitude em relação àqueles que ele protege, em relação àqueles que precisam da sua ajuda. O salmista também coloca aqui o contraste entre o tratamento que ele deu àqueles que ajudou e àqueles que precisavam da sua ajuda, e o tratamento que ele recebeu quando também precisou de ajuda. Então esta oração é uma oração de lamento. Este salmo é um salmo de lamento porque eu agi de uma forma e, Senhor, eu recebi de uma outra forma. David como que nos revela que os seus inimigos se regozijavam da sua enfermidade, da sua decadência, da sua fragilidade e do momento em que ele estava a passar um momento de doença. No entanto, ao mesmo tempo, o salmista confia no Senhor, ele confia na misericórdia do seu Deus, e então ele pede a cura ao Senhor e pede a misericórdia para si mesmo, mas ao mesmo tempo também nos dá a entender que ele quer uma vingança sobre os seus inimigos, mas uma vingança que não é uma vingança pessoal, mas sim ele tem em vista os interesses de Israel. Encontramos neste salmo uma verdadeira expressão de fé. Claro que o fundo que está por detrás deste salmo é a revolta de Absalão contra David. E então David se acha no direito também de instituir a justiça, de aplicar a justiça. É importante sublinhar que David essencialmente desejava, como rei ungido, como rei escolhido, ele desejava agradar a Deus. E ele tinha confiança de que Deus o curaria e restauraria o trono de David, e que ao mesmo tempo trataria daqueles que se tinham rebelado contra ele. A sua confiança e a sua fé lhe diziam que ele um dia estaria com o Deus que o escolheu para lhe dar o reino de Israel.
Vamos então agora partilharmos nesta meditação o Salmo 42. O Salmo 42 é um dos salmos mais bonitos e é um dos salmos que talvez foi mais recitado ao longo de toda a história da salvação e mesmo ao longo de toda a história do cristianismo. E é um salmo que nós o cantamos com algum gozo, com algum prazer, com alguma alegria interior. É o salmo escrito pelo rei David, num momento de fragilidade, num momento depressivo, num momento de insegurança. Ele coloca-se diante do Senhor. Ele sabe que todo o seu auxílio vem do Senhor. Ele sente-se como uma corça, como um pequenino veado que está inseguro e que procura toda aquela segurança que lhe vem de Deus. Essencialmente, é um salmo de fé, em que confronta as nossas pequeninas debilidades com a força e com a coragem e com a grandeza de Deus. Digamos que este salmo é um salmo de um diálogo da própria alma com o seu Criador. É uma alma que está perturbada e abatida e que procura refúgio no único que lhe pode responder e no único que a pode saciar. Ele próprio, neste debate da sua perturbação interior, questiona a alma: porque é que tu estás assim tão perturbada e abatida? Põe-te, louva o Senhor da tua vida, louva o Senhor, aquele que te pode dar a segurança e aquele que te pode abrir, dar essa segurança que tu precisas. E então ele faz uma confissão de fé. Por isso, Senhor, a quem eu me dirijo, eu louvarei eternamente. No meio de todo este abatimento, no meio de toda esta depressão, o salmista ainda nos refere àqueles que olham para nós, aqueles que olham para ele, para o salmista, que confia absolutamente no seu Deus e que se zumbam dele e que gozam com ele e que lhe perguntam: onde está o teu Deus? E esses que questionam o salmista: onde está o teu Deus? Para eles parece que esta confiança, esta fé que o salmista tem no seu Deus é uma coisa sem fundamento, é uma coisa desnecessária, é uma coisa que não tem explicação. Mas o salmista não se deixa abater por isto, não se deixa entristecer por isto, não se deixa manipular por isto, e ele continua firme na sua fé e continua a recorrer ao seu Deus, sabendo que o seu auxílio e a sua segurança vêm do seu Deus. É preciso, irmãos, compreendermos o sentido dos salmos e rezá-los com o coração, como outrora fez o povo de Israel e como outrora também fez o próprio Jesus. Por isso, de seguida, vamos em conjunto recitar e rezar o Salmo 42. Como suspira a corça pelas águas correntes, assim a minha alma suspira por ti, ó meu Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei contemplar a face do meu Deus. Dia e noite, as lágrimas são o meu alimento, porque a toda hora me perguntam: onde está o teu Deus? A minha alma estremece ao recordar quando passava em cortejo para a casa do Senhor, entre vozes de alegria e de louvor da multidão em festa. Porque estás triste, minha alma, e te perturbas? Confia em Deus, ainda o hei de louvar. Ele é o meu Deus e o meu Salvador. A minha alma está abatida, por isso penso muito em ti, desde as terras do Jordão e dos montes Hermon e Missar. De abismo em abismo ressoa o fragor das águas revoltas. As tuas vagas e torrentes passaram sobre mim. Durante o dia
o Senhor há de enviar-me os seus favores, para que eu reze e cante à noite ao Deus que me dá vida. Quero dizer a Deus: Tu és o meu protetor, porque te esqueces de mim? Porque hei de andar triste sobre a opressão do inimigo? Quebram-se os meus ossos quando os inimigos me insultam e repetem a toda a hora: onde está o teu Deus? Porque estás triste, minha alma, e te perturbas? Confia em Deus, ainda o hei de louvar. Ele é o meu Deus e o meu Salvador.